perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti, e se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Amém, irmãos? Estamos encerrando a nossa parte de louvor, desfrutando da gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Falaremos hoje sobre o alimento da Palavra de Deus. Faremos a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, quando Jesus ele respondeu a uma indagação de Satanás. Ele disse assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus eu suplico a Ti, Senhor amado, sabedoria dos altos céus, inspiração do Teu Espírito Santo, para que possamos falar, ó Pai querido, segundo o que está escrito na Tua palavra, com fidelidade, eu que te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Tudo bem, irmãos? Estão me ouvindo em alto e bom som? Dê aí um like, né? Confirme a sua presença para que nós possamos nos ajustar melhor aqui.
Muito bem. Nesses momentos de crise, né, há uma busca incontrolável por estocar alimentos e outros itens de primeira necessidade. Portanto, também nesse momento, o egoísmo humano toma conta de todos. Só pensam em si, em buscar coisas para si. Mas não se lembram que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Né? Nós que estamos acostumados a nos reunir no templo, aos sábados de manhã, aos domingos à noite, às quartas-feiras, teremos que nos acostumar com esse novo modelo de culto, por hora, enquanto durar, então, esta crise epidemiológica que assola não só o nosso país, mas parte do mundo. Mas não podemos deixar de continuar falando da palavra do Senhor, pregando ela até o dia em que ele voltar. Né? Como igreja, nós não conseguimos mais nos reunir, pelo menos por hora. Mas apesar de estarmos distantes uns dos outros, nós estamos reunidos nos nossos lares, com os nossos familiares e pelas redes sociais, conectados com os nossos irmãos. Pois bem, vamos falar então do alimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele no capítulo 2 da sua primeira carta, ele explicou da seguinte forma, que todo cristão recém-nascido, ele necessita ser alimentado com o leite espiritual, que é a palavra de Deus genuinamente. E é isso que ele está ensinando aos nossos irmãos, né? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Assim como um bebê, ele chora pedindo leite materno, todo cristão deve desejar ardentemente, né, o alimento da palavra de Deus. E é isso que nós vamos falar hoje, em pouco tempo, que nos podemos fazer essa transmissão. Muito bem. O leite, ele é um alimento muito importante para a criança, enquanto ela é um bebê. Da mesma forma, o ser humano, nós, quando aceitamos a Cristo, também somos alimentados pela palavra, porque ela é importante para todos nós, não é? Muito bem. Palavra como alimento. Pedro, ele chama a Bíblia de genuíno leite espiritual e compara o crente a uma criança recém-nascida que necessita dessa palavra para o seu crescimento, pois a palavra é o leite materno do cristão recém-nascido. A partir desta ideia de Pedro, encontramos na Bíblia vários ensinos sobre a importância da palavra de Deus. Para visto, Jesus já havia dito algo que está escrito lá no Antigo Testamento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O povo hoje, nessa busca desenfreada por alimento, muitos não estão pensando nesta palavra, mas sim no alimento que perece. E Jesus, ele disse para buscar, em primeiro lugar, o reino dele. E as outras demais coisas serão acrescentadas. Pois bem, um cristão, ele nasce espiritualmente por meio da palavra. O apóstolo Pedro, ele declara: fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, né, o qual vive e é plenamente. Né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Paulo também, ele usa a mesma ideia sobre santificação, irmãos, não é? Da igreja, realizada por Jesus Cristo, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, né? A palavra também, ela é comparada a uma semente que produz vida,
O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 14 até o 20. Tiago, capítulo 1, versículo 18. E Hebreus 4, versículo 12. Paulo também declara que a fé vem ou nasce pelo ouvir a palavra de Deus. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, se a palavra de Deus ela é o alimento, por que não nos alimentarmos dela cotidianamente? Por que só de vez em quando? Por que a busca desesperada apenas pelo pão que perece, num momento de crise, onde as pessoas podem estocar demais nas suas casas e deixar os outros sem nada? Mas a palavra de Deus, ela não falta para ninguém. É só buscar. Pois a palavra, lá na sua palavra está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E Ele está aí para todos aqueles que desejam buscá-lo. E é por isso que Pedro, ele diz, devemos desejá-la, irmãos, ardentemente, pois o recém-nascido expressa essa necessidade pelo choro ardente. O alimento da palavra é uma necessidade da alma. O salmista já disse isso nos Salmos de número 42, versículo 1 e 2. Pois o alimento da palavra, ele é suficiente, irmãos. Ele não precisa de adição de nada. Tipo alguns alimentos que se compra por aí, mas tem que se adicionar alguma coisa para ele melhorar a qualidade. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente. Só a palavra de Deus é suficiente. Então, cuidado com o falso, com o leite falso, com o falso ensino. O salmista ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, irmãos. Pois é pela palavra que crescemos e sobrevivemos espiritualmente. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmos 19, versículos 7, 8 e 9. O salmista também, irmãos, ele declara que a palavra de Deus, ela produz restauração. E é isso que nós precisamos no momento de epidemia. O ser humano precisa de uma restauração. Nós, como igreja de Deus, não podemos deixar de pregar esta palavra para todos. Necessitamos de restauração urgentemente. Os Salmos também apresentam a excelência da palavra de Deus, não é? Pois a alegria, visão, segurança e justiça. O salmista ele declara os efeitos ou os significados que a Bíblia tem para todos nós. O Salmos 1, versículo 2 diz que a palavra do Senhor traz felicidade. No versículo 9, no versículo 11 do Salmos número 9, diz que ele é santificação. No 50, no versículo 50 é consolo. No 98 ao 100 é sabedoria. O Salmos de número, o versículo número 105 do Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. E lá no versículo 165 também do Salmos número 119 diz que ele é paz. É isso que nos traz a palavra de Deus. Por isso, este alimento aqui, irmãos, ele é completo. Ele não precisa de nenhuma adição. E é pela palavra que nós somos santificados também. Esse alimento, além de nos sustentar fisicamente, espiritualmente, ele nos dá santificação. Jesus é quem declara esta verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Porque, irmãos, a santificação do crente acontece por obra do Espírito Santo que se utiliza da palavra de Deus. Temos que examinar a palavra de Deus todos os dias e não só em momentos de angústia como estamos vivendo agora, irmãos, não é? Pois também, no Salmos número 119, a palavra é colocada como fonte de purificação, irmãos.
Está escrito assim: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo o mandamento da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E é pela palavra também, queridos irmãos, que nós somos aperfeiçoados e habilitados para o serviço. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele escreveu assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos observar 3 princípios aqui. O que é a palavra? Ela é inspirada por Deus, não é? Qual a sua utilidade? Ensinar, repreender, corrigir e educar, não é? Qual a sua finalidade? Aperfeiçoar o seu leitor e habilitá-lo para toda boa obra. E é por isso que precisamos ler e estudar a Bíblia diariamente. Ela é o alimento necessário para o nosso crescimento espiritual. A busca desenfreada pelo pão que está perecendo não leva o cidadão a lugar nenhum. Mas se buscar a palavra de Deus, achará conforto, achará alimento para as nossas almas. É isso que temos que fazer num momento tão difícil. E nos momentos de bonança também, não só em dificuldades, mas também nas alegrias. Se deve buscar a palavra de Deus em todo o tempo. Como se alimentar da palavra, irmãos? Muito bem. Há muitas sugestões sobre estudar a Bíblia. E cada pessoa deve utilizar a melhor e mais adequada às suas necessidades, né? Sugiro aqui alguns princípios que devem ser considerados no estudo individual da Bíblia. Em primeiro lugar, temos que orar antes de estudar a palavra de Deus. Antes de nos alimentar, antes de nos deliciar do que está escrito aqui, né? A leitura ela deve ser diária, irmãos, acompanhada de meditação, acompanhada de oração. Fazer uma refeição diária com alimento celestial. Se no pão que perece nós precisamos nos alimentar 3 vezes ao dia, por que também não da palavra de Deus mais vezes ainda? Porque ela é saudável. Outro conselho, irmãos. Não substitua a leitura bíblica por leituras de comentários, dicionários ou sermões. São livros que ajudam, né? Da mesma forma que você não pode substituir a sua principal refeição, você também não deve substituir a leitura da palavra de Deus por outros entretenimentos. Busque a Deus, busque conforto na sua palavra, porque ela é verdadeira. Leia a Bíblia sempre acompanhada de uma oração, irmãos. O entendimento do texto é obra de Deus. Precisamos ler, precisamos de iluminação do Espírito Santo para ir além da mera letra. Aproxime-se da Bíblia com humildade. É o que nós precisamos. 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Ler também a Bíblia, irmãos, é aumentar o nosso conhecimento de Deus. Jesus ele falou assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O nosso alimento diário está aqui, aquele que nos sustenta até a volta do Senhor Jesus Cristo. Conheçamos a Deus por meio das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia, ela pode aumentar, ela aumenta o nosso conhecimento da palavra de Deus. E é isso que nós devemos que fazer. Lembre-se, irmãos, de que Ele é uma pessoa. Ele quem? O Espírito Santo. E Ele está do nosso lado, intercedendo para que nós possamos ser sempre mais sábios na palavra de Deus. Porque Ele se auto-revela no texto sagrado, o qual leva-nos a uma comunhão mais íntima com Ele. Isaías 55, de 6 a 11. Portanto, irmãos, vamos ler a Bíblia com o objetivo de praticar. Tiago falou: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Não podemos apenas ser leitores.
e não praticar aquilo que nos é ensinado. Não seja um mero ouvinte ou estudioso, mas um operoso e praticante da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25, irmãos. Nesses dias em que nós estamos, irmãos, em crise, nos apeguemos muito mais a Deus, mas também quando essa crise passar, continuaremos nos apegando a Deus, porque é Ele que nos sustenta nesses momentos de angústia e de aflição. Busque a palavra do Senhor, se alimente da palavra do Senhor, porque o próprio Jesus ele nos ensinou desta forma: buscai a Deus, o seu reino, a sua justiça, procurar se alimentar daquilo que lhe oferece. Certa vez, quando ele celebrou a ceia com os discípulos, ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Os pais comeram o maná no deserto e pereceram, mas ele não. Ele é o pão vivo que não perece, mas que nos dá a vida eterna. E eu quero agora enfatizar a importância desse estudo da Bíblia, acompanhado de oração. E esta foi feita pelo salmista Davi, quando ele orando e depois ele nos deu de presente escrito desta forma: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Primeiro, ele reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, está repleta de maravilhas. Segundo, que ele só pode contemplar essas maravilhas se Deus abrir os seus olhos espirituais. É assim, irmãos, né? Se nós não pedimos a orientação de Deus para entender este alimento espiritual, temos que ter a humildade que Davi teve. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar a tua formosura, Senhor. É o que nós temos para esta manhã. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde por sua graça e bondade. Convido os irmãos a orar comigo nesse instante. Santo